Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai ver esse podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube. Pode nadar. E hoje, Cadu Bula traz dois caras aqui que ocuparam os mares de São Paulo e que eu vou ter o privilégio de ter um bate-papo muito legal. O Ricardo, do Rota 55, e o Fabrício, do Circuito Mares. Boa tarde, gente. Boa tarde. Queria que vocês contassem um pouquinho de vocês. Começando você primeiro, Ricardo. Quem é você e o que é o Rota 55? Bom, eu sou um ser atormentado, né? Não consigo ficar parado, gosto de desafios e sou um comerciante há 30 anos, moro no litoral de São Paulo, na praia de Camburi, São Sebastião, Rota 55. A SP55, a Rio Santos, é uma estrada lindíssima que me inspirou a fazer esse projeto, a transformar a região numa marca. E eu tenho certeza que essa marca vai ultrapassar as fronteiras e atrair turistas do mundo todo. Isso me movimenta hoje e é isso que eu respiro. O Rota 55, para quem não conhece, tem as provas de beach tênis, de natação. Sim, nós temos um circuito de beach atividades do tênis, circuito. nós temos um circuito gastronômico, um circuito de natação. Em breve, outros eventos vão acontecer dentro desse guarda-chuva, ou guarda-sol melhor, né? Desse guarda-sol Rota 55. É uma marca que representa a região inteira, desde o dono da pizzaria até as pessoas que moram lá e trabalham no comércio local. Tem também, nesse caso aqui, Tem produtos, uma cerveja, né? tem Tem produtos. Tem uma cachaça muito boa, tem uma cerveja que é especial, ela é muito boa mesmo. É boa E mesmo. em breve a parte de confecção está sendo elaborada. Assim, ela é completa. Ela pode realmente abranger infinitos itens para representar a região inteira. É você na foto? Sim, sou eu na foto. Tá vendo? Então ele realmente encara o Rota 55 mesmo. Ele é conhecido no litoral e até fora por isso. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. Eu fico honrado de estar nessa mesa. Que legal. E agora estou aqui com o Fabrício. Conta de você um pouquinho, Fabrício. Vamos lá. Sou Fabrício Vieira, sou professor de educação física, atuo no mercado aí há muitos anos, estou como professor, né? Que é como eu iniciei aí desde 95, há bastante tempo já. E, bom, o destino me trouxe para ir desenvolvendo projetos, e de projeto em projeto, chegar ao ideal que eu tinha em mente, que era criar o Circuito Mares, né, e ter um evento, desenvolver um evento de maratonas aquáticas e nos moldes que a gente vê hoje, né, o circuito e tal. De uma certa forma, o projeto cresceu até mais do que a gente esperava inicialmente, mas de uma forma bem positiva. E deu bastante oportunidade para a gente, né, para se desenvolver e tal. Então, profissionalmente e também como pessoa também, porque a gente lida o tempo inteiro com gente, isso é muito bacana, né? E, bom, a gente migrou a Interativa, né, com a empresa que representa, que produz o Circuito Mares, veio de uma assessoria esportiva e trabalhava com treinos, treinamentos, planilhas de atletas para águas abertas, triatlon, ciclismo, enfim, esportes individuais, migrou para a produção de eventos, até o ponto em 2016 que a gente passou exclusivamente a produzir eventos, especialmente depois da Paralimpíada, né, que aconteceu no Rio de Janeiro. Trabalhei também com alto rendimento, atletas de alto rendimento paralímpicos. Então, 2016 foi um marco para a gente. E também Londres depois, né? Você também estava em Londres? Londres 2012 primeiro. 2012, desculpa, confundi. Isso, eu estive em Londres 12 e em Rio de Janeiro 16 na Paralimpíada, né, como treinador técnico ainda na borda da piscina com um atleta paralímpico. E depois de 2016 eu passei o bastão aí das piscinas, da parte de técnico, para me dedicar somente à produção de eventos, né? Então, essa é a jornada que a gente está encarando aí. Legal, e eu entendo que hoje o Circuito Mares é muito difícil alguém que nada nas praias de São Paulo ou que pensa nisso não conhecer o que é o Mares. Então, com quem eu converso, eu entendo que é uma marca também muito forte. Você sabe mais ou menos quantas pessoas fazem por ano? Você pode dar algum dado também? Porque eu entendo que muitas pessoas fazem, mas eu não sei quantas. Eu quero saber, se você puder falar, claro. Sim, claro. Hoje a gente está, ano a ano, a gente vem crescendo, né? Então, até por isso que eu digo que a gente está até um pouco maior do que eu imaginava inicialmente, porque a nossa expectativa de crescimento não era tão
rápida, né? Tão grande anualmente. O ano passado, por exemplo, a gente terminou com uma média de 2.400 atletas média por etapa, e esse ano a gente teve 3 etapas, todas acima de 3.000 atletas. Então a gente deve fechar o ano aí com uma média de 3.100, 3.200 Por atletas cada etapa. por etapa, né? 5 Então, etapas são 15 mil pessoas. pelo nesse ano. menos, 15 mil pessoas pelo menos aí esse ano, né? E já passaram pelo circuito nesses 10 anos de história, a gente está no 10º ano agora, mais de 20 mil pessoas. Caramba. A gente tem um cadastro, né, de e-mails, para você ter de e-mails, são mais de 20 mil e-mails de pessoas que já participaram de etapas nossas. O meu tá lá. O meu tá lá, eu fiz já o Mares também. É um circuito muito interessante. Eu acho que a gente também disse disso antes um pouquinho, né? Porque, ao meu ver, tá? Então você pode validar isso, mas tanto para quem vai fazer uma primeira prova, um primeiro evento, um primeiro contato com o mar, com uma prova dessa, quanto para quem está buscando um circuito que seja competitivo, porque vocês têm o ranking e tal. Então, eu entendo que você tem esses dois públicos, né, de uma forma geral, assim, que realmente estão lá no Mares hoje. Temos sim. E a gente está olhando para os dois públicos. Assim, eu acho que um diferencial nosso também, acho que foi isso, olhar para esse iniciante, né, de uma forma diferenciada, para dar essa primeira experiência. Então a gente olha com bastante carinho para esse cara que está começando, a primeira experiência ali. A gente tem a prova de 500 metros, que foi uma prova que praticamente a gente inaugurou nos circuitos, né, que tem essa finalidade, do atleta ir ter a primeira experiência em águas abertas, uma prova que não é competitiva, é uma prova que é finisher, todo mundo termina, ganha medalha, não tem premiação e tal. O objetivo principal é esse, o cara sair de lá com o bichinho na veia, o vício de eu quero voltar, eu quero ter essa primeira experiência conosco. E aí, na outra ponta, a gente tem as provas competitivas, 1.000, 2.500, 5.000, com uma prova muito competitiva também, né? Que é a galera que com mais experiência procura e tal. Né? Então, mas eu acho que fundamental esse olhar para essa base, né? Que essa base acaba alimentando as outras, entendeu? O cara fez uma prova, 2 provas dos 500 metros, da Start, ele ganhou confiança e ele quer treinar mais. Na próxima etapa, ou em 2, 3 etapas, ele migra para uma prova de 1.000 metros e assim ele vai crescendo. E não só pro Mares, ele cresce para a natação, para as águas abertas, acaba procurando outros eventos também, enfim. Mas a primeira experiência fica ali marcada que foi com a gente. Exatamente. Bom, como eu realmente comecei em 2007, quando não tinha o Mares ainda, e eu fiz o Fuga das Ilhas, que é uma prova muito gostosa de fazer também, no final do ano, aquele clima gostoso lá no Saí, enfim. Eu sentia falta justamente disso, porque eu me lembrava nessa época, bom, vocês sabem muito mais que eu, mas você tinha o Fuga das Ilhas, Parcel e tal, e já ia para uma 14 bis, para uma ultramaratona aquática. Você não tinha uma prova lá no meio do caminho, pelo menos não que eu lembre, alguma coisa de 4, 5, 6K, para você ir de fato crescendo, né? E também, a gente falou, eu acho que era uma fase assim, que vocês nadam desde 96, que você disse, certo? As primeiras provas. Que era tudo mato, né? Então, o que a gente entende hoje como o cenário em São Paulo, que é a nossa pauta aqui, ele é uma coisa recente, é de alguns anos para cá. O Mares tem quantos anos? 10 anos? 10 anos. A gente 10 tá fazendo anos. agora 10 anos. Interessante. E o que eu entendo, assim, e aí já puxando um pouco o gancho para você, Ricardo, é que, assim, o seu perfil de público não é o mesmo, assim. Quer dizer, até tem, mas esse cara que está começando, o Rota 55 ainda não é para ele, certo? Os nossos desafios são um pouco mais audaciosos, eu diria, né? O próprio Fabrício já teve uma experiência com a gente, o mar ficou ruim e tinha que ter experiência para sair dali. Eu tenho um lema, que eu acredito que isso é importante, que as pessoas saibam. Quando ele entra no mar, estando no Mares ou comigo, ele tem que ter confiança e tem que sair do mar sozinho. Ele não pode botar a vida dele nas nossas mãos. Embora nós estejamos atentos, com estrutura, com segurança, com boias, com equipe, mas ele não pode deixar só nas nossas mãos. Ele tem que ter certeza de que ele entra e sai da água, né? Porque se a gente falhar, o que pode acontecer? E a gente pode falhar, toda estrutura pode falhar, né? Então eu acho que a pessoa tem que estar consciente dessa missão. Ele tem que saber que está entrando e tem que saber que vai sair por conta própria. Por isso eu evito de levar nas minhas travessias, eu evito de levar pessoas sem experiência.
Sim, e também tem mais uma questão que eu acho chave aí, é porque assim, a gente fala do Mares, então 5 por ano vezes 3.000, mais ou menos, são 15.000 pessoas por ano. O Rota 55 tem uma proposta que é um pouco diferente dessa, né? Então assim, você não está fazendo isso para 15.000 pessoas, a sua Não, proposta são não, grupos é pequenos. impossível levar. Exatamente, são grupos pequenos. Acho que o maior volume que a gente levou foi para Alcatrazes, 78 pessoas. E eu já achei que foi exagerado. O legal é levar 30, 40 pessoas para cada experiência. E é perfeito, né? É perfeito, é realmente uma experiência fora do comum. Isso é que eu acho legal hoje em dia, é que quando lá em 2007, pelo menos, a gente não tinha essa possibilidade de você poder ter um circuito que te faz crescer, que te dá a parte de competitividade, que também estimula, né, a você querer fazer mais, mas você também ter outros desafios, passeios, essa parte que é mais turística, um pouco que eu acho que é o seu caso, e que a Sim. gente não tinha tanto, ou eu não sabia tanto, talvez, não sei. Talvez pode ser minha falha. Esse ano as pessoas estão conhecendo as 10 praias da Rota 55 nadando, né? Uma vez por mês, se agrupam 40, 30 pessoas que nadam de uma praia até a outra. E agora em dezembro a gente vai chegar em Tok Tok, finalizando o circuito das 10 praias. Interessante. Eu acho que essa questão que ele traz, eu também acho que é um pouco diferente do Mares, mas aí você me fala, por favor, se eu tô certo. Mas ele tem essa questão de fazer uma travessia de para, né? Então ele vai de uma Uhum. praia para outra. O Mares já é uma certa forma de circuitos, Circuito. são boias, né? Circuito. Sim, sim, é uma prova distinta, assim, tecnicamente é difícil você ter uma prova de percurso com um volume de pessoas, né? É possível, né? O Ricardo deve imaginar se colocar uma largada. Você A gente tem infraestrutura, largadas né? aí Tem de mais infraestrutura, mais custo. Aliás, gente, tem um vídeo do pessoal que larga lá no mar, e se você puder colocar, tem o pessoal lá na praia, quase um grande funil assim, e eles abrem depois já para o mar direto. Sim. Se puder passar aqui, enquanto a gente fala, acho que pode ser Sim, legal. é super bonito e é o tipo de Uma imagem vista aérea. emocionante pra caramba, né? E olha, isso que eu acho bacana, né? Você ter essa estrutura para você dar a segurança para essas pessoas que estão começando. Isso é bacana também. Sim, sim. É o que a gente vinha falando, né? Diferente a prova de circuito, né? Você consegue ter um controle maior, né? Do público, né? Então aí, por exemplo, a Praia da Cocanha aí. Você vê aquela ilhota na frente. Praia ali, um lindíssima, lugar né? maravilhoso, né? Vocês vão até aqui, né? Eu fiz um Aquaman. A gente vai até a ponta esquerda numa boia, 1.000 metros, né? Passa beirando a ilha da Cocanha e volta. Mas os 2,5, 5.000 passa entre as duas ilhas. Dá a volta, passa por trás dessa primeira ilha, tem uma segunda ilha lá atrás, é lindíssimo. Eu acho que nesse vídeo talvez até tenha alguma imagem dessa de entre as ilhas, assim, é muito bacana. Mas a ideia de circuito, Cadu, é para que a gente consiga manter mais segurança, né? Porque eu não consigo fazer uma largada. Essa largada que a gente estava vendo ali tinha aproximadamente 400 atletas, 350, 400 atletas. Num percurso, você pega um percurso de 3.000, 5.000, enfim, os ritmos dos atletas são muito diferentes e aí vai formando pelotões muito distintos. Com certeza, com Uma certeza. linha. Então você tem um atleta que está terminando a prova lá na frente, que vamos dizer uma prova de 4K com aproximadamente 50, uma hora, e tem gente que está na metade da prova ainda. Se Claro. eu fizer um percurso, eu tenho que ter segurança em todo esse percurso aí, Muito entendeu? caro. É muito complicado. Muito caro. A gente já teve em outros momentos, no começo do evento, a gente tinha do circuito Mares, né? A gente tinha outras distâncias, a gente tinha até inclusive o plano na primeira temporada, a gente tinha um plano crescente de metragem. A prova Challenge começava com 5.000, ia para 7,5, fazia uma segunda prova de 7,5 e tinha uma prova de 10.000. Nossa, A gente fazia prova de 10.000 no circuito que legal. Mares. Era muito bacana. E nessa época não tinha muita gente voltada para ultra, né? Tinha umas provas, as clássicas, né? Que a gente sabe que são bem antigas, mas não tinha circuito comercial rodando com acima de 5K. É verdade. Mas era uma prova muito difícil de executar, entendeu? E à medida que o evento foi crescendo, a gente foi percebendo que não dava, era bem arriscado. Para nós, organizadores, e para o atleta também, é lógico, né?
Esse ano eu fiz uma prova de 10K do Samir, de fato, Capitólio, e eu lembro de no briefing ele explicar um pouco sobre essa complexidade, né? De você, acima de 10K, já precisar ter o seu próprio barco de apoio. Então, assim, sim. ele fez acho que 2 trechos de 5K, salvo engano, então ele conseguia nesse 5K, nas boias também, ter um time ali. Tinha depois de 5K um barco que fornecia hidratação, que você tem que ter também, né, para essas pessoas. Então eu entendo que é muito complexo fazer essas provas bem mais longas, né? E você lançar isso nessa época, acho que foi um tremendo desafio também, né? Foi bem desafiante, foi assim, na verdade foi no peito, assim, né? Até minha equipe não queria, não acreditava muito, não, cara, muito, não dá. Mas eu tinha isso em mente, assim, inicialmente eu queria, porque a gente tem esse negócio de maratona aquática, né? Sim. E maratona aquática é 10K. É 10K, né? Então a gente vai montar um circuito de maratona aquática e não tem maratona aquática. Né? Então era uma coisa meio estranha, assim, né? Não, vamos ter que ter uma maratona aquática. A gente botou isso na cabeça e vamos fazer 10K. Então tinha, inclusive não colocamos, não metemos lá 10K de cara, fizemos essa progressão, 5, 7,5, fomos empurrando os 10 quilômetros. Eu fiz 7,5 toque-toque. Mas 10K, a gente começou a perceber que era muito difícil de executar. E uma prova muito específica também, uma prova que tem poucos nadadores preparados para isso. É verdade. Então, uma prova que não dava para a gente fazer até num valor comercial que a gente tem, que hoje, na verdade, o Mares é uma prova super acessível financeiramente. Sim, com certeza. Se for comparar com uma ultramaratona, então não tem nem comparação. Não tem comparação. Né? E oferecendo uma prova de 10K, então não tinha, a conta não fechava mesmo, sabe? Era muito, muito difícil. E poucos nadadores em cada 10 quilômetros nessa época, né? Com certeza. E fora os aventureiros, né? Tem os aventureiros que é aquele cara que tem muita coragem e pouco juízo. E isso a gente tem que falar também, porque isso foi pauta aqui antes. As pessoas, assim, claro, né? Elas têm que se preparar para isso, né? E aí, como que é o preparo disso? Assessoria, treinamento, né? Não é só chegar lá e pagar a taxa lá do Mares e achar que já pode fazer provas menores, né, gradualmente aumentando. Né? Porque isso recai também na responsabilidade deles, porque estão ali com pessoas que às vezes você não tem certeza se vão conseguir fazer uma prova, né? Que seja de 2, 3K, enfim. Sim. Eu acho que isso é uma coisa muito complicada e que eu percebo que hoje em dia, com o boom que deu, porque o nosso esporte cresceu bastante, graças a Deus. Ele é visto por muita gente, várias pessoas querem fazer. O estilo de vida que tem nele também é muito gostoso, a gente falou também disso. O cara vai, viaja, família, turma, hotel. Mas não é só essa curtição, tem que ter o preparo. Não é só querer fazer a prova, é você se preparar para ela e executar até o final, né? E chegar no final. A medalhinha tem a prova, né? O desafio. Tem que terminar. Às vezes o cara só quer a medalhinha. Não entrega a medalha no kit, cara? Acaba com o problema. Não, o cara tem que fazer por merecer. Não, mas isso é uma questão muito séria, assim, o crescimento da modalidade em si, acho que trouxe essa questão, porque a gente tem hoje uma competitividade muito grande entre as pessoas, de eu faço, eu consigo, eu tenho, aí você vê aquela senhorinha japonesa de 80 anos fazendo uma prova de 5K de natação, você fala, eu faço. Eu faço também. Só que não é assim, né? Então... E veio muita gente migrando de outras modalidades para maratona aquática. Do triatlon. O triatleta tradicionalmente não é um bom nadador. Tradicionalmente, assim, generalizando, né? Isso é bem polêmico, mas é real. A gente pode estender essa discussão. É polêmico, mas é verdade. Eu cansei de treinar triatleta, treino muito triatleta. Tem muitos muito bons também, claro. Claro. Normal. Geralmente os bons vieram da natação e foram pro triatlo, mas tudo bem. Mas essa galera... a natação no triatlo ela tem um peso muito pequeno, né? Na prova triatlo. Então, esse cara não dedica muito tempo pra natação. Se ele dedicar a corrida e ao ciclismo, vai dar mais performance para ele e tá ok também, né? Mas migrou muita gente para cá e migrou gente pra maratona aquática da corrida também. Legal. E uma coisa é 10 km de corrida, 5K de corrida. 5K de natação ou 10K de natação é outra coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu vou te contar uma coisa que me trucidaram esses dias. Foi meu melhor post até hoje, de pessoas comentando e tal, mas foi justamente isso. Eu peguei estudos que conseguiam equiparar mais ou menos o quanto equivaleria a você correr para quanto você nada e quanto que você de fato pedala. Então eu peguei isso aí. Cara, não fui eu.
Foram doutores em fisiologia, biomecânica e tal. E aí a conta que eles tinham, basicamente, era de 1:5, ou seja, para cada 1K que você nada, equivale a 5 que você corre. Então, quando você nada 10K, você correu 50 Sim, nessa conta. sim, é isso mesmo. Então, assim, Não sei, eu também não sei. Eu já fiz algumas maratonas de É. corrida. Eu Conta diria pra mim. que correr 42 quilômetros não é fácil, não quero dizer não, que é fácil. não é fácil, mas não são, jeito nenhum. mas não são com a conta 200K de água, né? É 1:5, falam, tá? Então, você vai, então, É 1:5. então para correr 42 são 8 quilômetros. Não, e também 8 eles pegam- quilômetros eu diria que é moleza Mas, ó, perto de 42 de corrida. Peraí. Em quanto tempo que a Ana Marcela nada 10K? Ah, tudo bem. 2 Falando horas. de alto Vamos falar de desempenho. 2 horas? Vamos falar do alto desempenho. Vamos 2 pegar pelo horas. pessoal. Tá. 2 horas o cara faz 42 quilômetros. Exatamente, nas entendeu? Olimpíadas. Então assim, Ah. por isso também que tem 4, 4,5, 5, depende muito também de como é que você está pronto. Então, pegaram também essa parte, não só a parte realmente calórica, a parte do seu corpo. Sim, como nesse desgasta. alto desempenho a conta está quase fechando. Quase Porque fechando. ela estaria correndo 50 e não 40. Tudo bem. Mas é 4,2, quase né? fechando. Porque os caras correm isso em 2 horas, talvez um pouquinho menos, ela faz também mais ou menos 2 horas. Depende muito de como é que tá a água, a corrente, enfim. Mas eu acho que assim, bate um pouquinho. Mas esse é o ponto principal, né? O cara, ele chega e fala assim, não, eu já tô correndo 10K, eu vou nadar 10K também. Ah, sim, não tem comparação. A gente pode colocar essa média aí de 4, 5, para cima ou para baixo, mas é muito mais. É diferente. O São esforço é ambientes muito maior, diferentes. né? Então, e fora a questão de experiência, né, cara? Se Sim. você não tem experiência na modalidade, E a água é água, né? gente, vamos A corrida- respeitar. O chão é chão, começa- a água é água. Né? Você Começa não é peixe. pequenininho, vai Você não é passo a peixe. passo, né? É prudente, né? É É. prudente a gente começar. Acho que até para gerar uma boa experiência também, sabe? A chance desse cara também ter uma decepção, entrar numa prova de 5K do Mares, pode ser do Mares, uma prova né, que tem todo um respaldo e tudo mais, né? Que é bem confortável de se fazer, vamos dizer assim. E se decepcionar é grande. Fazer um esforço Sim. desnecessário, um esforço além do que ele imaginava. Ou não concluir. Não concluir, ser retirado da água, por Sim. segurança, entendeu? E é uma Mas puta são poucos, frustração. são poucos os que cometem esse erro. Uma grande maioria consegue conquistar o percurso que ele escolheu, na verdade. Ah, não, a maioria sim. A grande A maioria. maioria sim. Mas a gente tem ali um 10% ou um pouco perto de 10% aí, que é um pessoal que desiste, principalmente dessas provas grandes. Ah, tá. Nas provas pequenas não, né? 1.000 metros, tal. A prova de 5K eu tenho bastante. Os 5 quilômetros do Mares a gente faz em 2 voltas de 2,5. Tem muita gente saindo na primeira volta, Tá bom. entendeu? Já deu. Pra mim já deu, Já deu, entendeu? entendi, O cara entendi. percebeu o tamanho do Aí tem um lance. pouco de emocional também. O lance de passar perto do porte de É, chegada e fazer outra volta mexe um pouco com a cabeça. E né? existem as exceções, né? Menos de um ano de natação, eu fiz a minha primeira 14 bis. Peraí, a gente vai falar sobre essa história, porque também é uma história muito boa. O Ricardo tem umas histórias muito legais, assim, que eu vou tentar trazer umas aqui, mas a primeira, que é uma pergunta, que a gente até falou um pouquinho disso antes disso, como você começou a nadar, Ricardo? Conta pra gente, porque essa história é muito legal. É uma história interessante mesmo. E óbvio que eu tento florear ela para deixar mais agradável, porque ela é longa. Mas eu era um surfista e fui fazer uma surf trip em Fiji. Eu tinha 43 anos de idade. Até então nunca tinha nadado numa piscina olímpica, ou dado voltinha, ou feito nenhum treinamento de piscina. Eu era um surfista, sabia nadar o suficiente para sair da água, ou entrar na água. E aí o barco quebrou no meio do caminho e a minha decisão... Aliás, Fiji é onde foram gravados o Castaway, o Náufrago. E foi naquela época do lançamento do filme. Então aquilo estava muito forte para mim. E eu resolvi nadar até uma ilha que eu via e não sabia a distância. Sabia de todos os riscos de corrente, tudo, mas o mar estava muito calmo e eu resolvi nadar. Então eu nadei por algumas horas com a máscara de mergulhador do dono do barco, que era um negão que estava lá dentro do barco falando para mim, não entra na água que tem tubarão aqui. Eu falei, o mesmo tubarão que está aqui era o que estava no Recife enquanto a gente estava surfando. Então eu assumi o risco, fui nadando. Encontrei um lodo para sair, um mangue, procurei uma trilha e encontrei uma aldeia, e nessa aldeia eu pedi socorro e eu tive que explicar que a gente estava perdido no mar há algumas horas, né?
E depois eles foram corteses e me levaram até o oceano para buscar, demorou também um bom tempo. E depois de 7 horas nós encontramos o barco à deriva. Nossa. Ou seja, a gente ia passar a noite ali e no dia seguinte talvez também passar mais um dia, porque Fiji é muito ermo. É muito, muito ermo. É o fim do mundo, né? É um lugar que não tem transatlântico, não tem petroleiro. E eu fiquei muito feliz, muito forte. E quando cheguei no Brasil, passei a nadar ali, fui até as ilhas, depois fiz a Ilha dos Gatos, e depois Montão de Trigo, e depois... Alcatraz, Zanado. Então, e aí depois um dia eu conheci um cara que tinha feito a 14 bis, e em menos de um ano desse feito, ele me contou da história da 14 bis, eu achei o máximo, e aí em dezembro seguinte eu estava fazendo a minha primeira 14 bis. Que legal. E concluí. 7 horas e pouco, não me lembro exatamente, mas 7 horas e pouco. E fiquei mais forte ainda, me achando o máximo. Né? E aí eu tô lá conversando com um amigo, ele aponta para Alcatraz, então por que você não vai até lá, já que você é o bom? E aí eu falei, então tá bom. Te desafiou na caruda ali, falou, vai lá, meu filho, já que você manja. E aí eu achei o máximo e comecei a estudar essa história. Fui até o ICMBio e lá eles me receberam com um tom de impossível. Dá logo o papel para esse tiozinho e vamos voltar a trabalhar. E foi assim que eu comecei a treinar. E aí eu treinei forte mesmo e me dediquei muito durante 3 anos seguidos, a ponto de nadar 4 horas por dia, dobra e louco, literalmente alucinado. E eu fui 3 anos seguidos para Alcatraz, 2016, 2017, 2018. 40K em média? 45, porque a gente fez uma opção de uma curvatura para poder pegar uma derivação por causa das correntes. Mas agora, no ano passado, eu acompanhei um nadador carioca que usou roupa. Eu fui sem roupa, ele usou roupa. Como é que você usa o termo de roupa que eu esqueci? Lingerie. Ele usou uma lingerie lindíssima. O Ricardo, ele é raiz. Então ele acaba tendo essa questão também. Mas de qualquer forma ele nadou 40 quilômetros. A linha dele foi mais retinha porque eu aprendi das correntes. Então hoje eu me sinto capaz de levar você para Alcatraz sem sofrimento. Legal. E você pode ir com a sua lingerie também. Obrigado, fico feliz. A minha história é quase tão assim como a sua, né? Que é um ato, né, heróico, digamos assim. Eu tinha 3 para 4 anos, minha mãe me levava para a própria escolinha e me prometia depois de nadar uma coxinha. Nossa. Então olha só que legal. Então eu comecei tipo você, assim, aí eu comecei a nadar. Mas eu realmente nunca tive a natação na minha vida e eu fiquei surpreso porque eu ignorava completamente. Eu não tinha a nomenclatura, os nomes dos atletas, né? Então para mim era só eu. Quando eu comecei a fazer as provas, fiz Circuito Mares, fiz Fuga das Ilhas, o meu treinador me falou, Ricardo, para de fazer essas provas, porque você chega em último, chega penúltimo, né? E você já tem uma história, você já está em busca de algo que não pode chegar em último, você tem que focar no seu objetivo. E eu achei interessante e acatei, né? Então eu não faço as provas convencionais e hoje eu faço, o que eu quero fazer são os desafios completamente fora do norte. Inclusive a gente vai dar a volta na Ilha Bela em abril de 2025. Lançamento isso? Maravilha. É um spoiler. Falou com o Harry? Já falei com o Harry. Já pedi a autorização do Dr. Harry. No camp, que eu vi. Eu vi. Exato. Eu dei uma espetada. Eu falei, olha, vai acontecer. Isso depois, ele hein? fez aquela coisa assim. Ele autorizou de boca fechada. E a gente vai dar. Já tá tudo pronto. Vou soltar agora. Ah, mas eu tenho certeza que com bastante segurança, com todo Sim. o protocolo feito também com o Harry, Sim, com o pessoal, sim, acho que é uma coisa Não, vai bastante ser. possível, Vai claro. ser feito, mas é um passeio, é uma experiência. O maior desafio não é nadar, porque ninguém vai nadar 100 quilômetros. O maior desafio é a falta de sono, né? A privação de sono, porque você vai nadar de meia hora e descansa 1h30. Você vai nadar a noite inteira, você vai ficar 40 horas, a previsão é de 36 a 40 horas, se tudo der certo. Então você vai estar esse período todo com privação de sono, privação de conforto,
E aí vamos ver quem é realmente o cara que aguenta tudo isso. Serão times de 4 pessoas. Não, é um formato diferente, mas comporta várias pessoas em vários times, 4 times, e aí o número do time, o volume de pessoas, independe. Pode ser 10, pode ser 15 na água, pode ser 4, pode ser Então, 2. Pode dormir um pouco mais, então, talvez. Não, Não. você vai dormir só 1h30 se você quiser ser considerado raiz. Se você quiser passear no barco, é uma outra tarifa. Aí tem colchão para você dormir, tem travesseiro de pluma de ganso, mas aí é uma outra tarifa, é turismo. Para quem quer nadar, vai nadar 1h30, vai nadar meia hora e vai dormir só 1h30. É isso. Categoria, outra categoria. Tem 2 categorias. Tem O raiz tem raiz nadador e pluma de ganso. Ai, mas é uma figura mesmo. Agora, Fabrício, você me conta como tudo começou para você, como que a natação surgiu e você fez uma grande carreira também de natação. Eu tive experiência como atleta de piscina, né? Comecei ali nadando em piscina, moleque ainda. Tive uma passagem que fui morar no Nordeste do Brasil, né? Em Pernambuco. E lá foi onde eu consegui me desenvolver mais, assim, ainda na fase pré-adolescente e tal. E voltei para São Paulo já na adolescência. Voltei para cá com 13 anos. E aí continuei a natação, tudo mais. E aí caiu um pouquinho a realidade, assim, né? Que a natação aqui é muito mais competitiva, tudo mais. Então eu tinha um pouquinho mais de folga ali na natação no Pernambuco, né? Tinha mais destaque e tudo mais. Quando a gente chegou aqui nos clubes aqui em São Paulo, o bicho estava pegando, né? Já tinha uma coisa bem competitiva na natação, tudo mais. Mas eu sempre tive esse amor aí pelo esporte, isso sempre teve em mim e tal. Um lance até que foi plantado de família, meu pai também tinha muito isso, era do voleibol, enfim. Então, a natação para mim sempre foi muito bacana, muito, muito marcante, assim, né? Fui para educação física e com 17 anos eu me desliguei das competições de piscina. Tive uma lesão de joelho e tudo mais. E aí fui para educação física. Na educação física, eu descobri o triatlon. Eu falei, cara, eu quero fazer triatlon. Nesse intervalo, quando eu parei de nadar, comecei a pedalar, comecei a correr também. Então, fui para outras modalidades, experimentar outras coisas e tal. Afastei um pouco da natação. E na educação física a gente tem um leque de coisas, né? Aula de tudo, as aulas práticas, esporte coletivo, os individuais, atletismo. E comecei a experimentar uma parte de coisa legal. Falei, pô, é bacana isso aqui. E aí como eu tava correndo e pedalando, eu falei, vou pro triatlon. Já tenho uma natação. Fui pro triatlon. Comecei a experimentar as provas de triatlon. E aí que eu fui perceber a existência da maratona aquática. Não tinha conhecimento de maratona aquática e tudo mais. Apesar de que quando eu morava ainda no Nordeste, olha só, era raiz essa época aí. Morava em Petrolina, às margens do Rio São Francisco. E ali, Petrolina está na divisa com o estado da Bahia, Juazeiro da Bahia. Sim. O Rio São Francisco divide as duas. Inclusive tem prova lá agora. Atualmente tem um circuito lá na região que faz prova ali no Rio São Francisco. Sim, teve faz pouco tempo atrás, né? Inclusive. A Leca estava lá, que estava aqui nesse podcast então, uns dias atrás. Alguns anos. Eu não fiz a prova ainda, eu preciso ir lá para fazer. É bem legal, muito bem feita. Falam muito bem dela. 3 dias, tem o circuito, De 4 dias, você fica nadando ali. É muito bacana. 40K. E eu tenho que te dizer que em 88, 89 eu tava lá e a gente, nos nossos treinos, que era a margem do rio, né, no clube que a gente treinava, eventualmente era um clube militar, os treinadores botavam a gente na água e falavam assim, vocês vão atravessar, vocês vão até na metade do rio tinha umas pedras, tem uma ilhota, umas pedras, assim, hoje a gente vai até as pedras. E a gente chegou a fazer a travessia, inclusive, de cruzar o rio até Juazeiro e voltar. Mas para mim aquilo lá era um treino, não era uma modalidade, não era nada disso. E na faculdade eu fui entender, eu fiz a minha primeira prova de águas abertas em 96. Nossa. Na raia da USP, num evento que era da meeting de atletismo. Quer dizer, não era nenhuma prova específica de águas abertas. Como eu estava no triatlo e eu estava procurando, eu preciso desenvolver águas abertas, preciso nadar melhor em águas abertas para me desenvolver no triatlo. Eu fiquei sabendo dessa prova e a gente fui com um grupo de amigos da faculdade, tá? E fui fazer essa prova, foi a primeira experiência que eu tive em águas abertas. E, bom, e depois eu fui para natação de piscina como técnico e tudo mais, e aí já como atleta amador, né? Não mais competitivo, mas... Master amador. Master e tal, competitivo master, né? Sim.
e levando meus atletas aí para as provas de corrida, de rua, de triatlo e também de maratona aquática. Em 98 eu comecei a fazer os circuitos de águas abertas como técnico, né? Legal. Eu nadava, né? Já era ali, acho que eu comecei era ainda pré-master, com 23, 24 anos, masterado, depois 25 para cima e tal. Mas eu ia, competia e levava meus atletas. A galera que eu tava treinando, tal, nos clubes, nas academias e tal, e já comecei a levar esse pessoal para eventos. E assim eu fui conhecendo, né, o ambiente de águas abertas, que era a realidade na época, e tinha também uma visão de outros eventos, outras modalidades. A Uhum. corrida e o triatlo. Em especial a corrida, ela é bem precoce em relação às águas abertas. Já estão mais à frente do que a gente, anos à frente. Então, Muitos, assim, uma década, pelo você menos. usou isso para balizar um pouco os seus eventos Sem também. sombra de dúvida. Legal. Não tenho nenhuma dúvida que a experiência que eu tive com os eventos de corrida, né, nessa época, e com o triatlon também, que também está muito à frente do que é a média dos eventos de águas abertas, isso fez com que balizasse ali e trouxesse uma experiência diferenciada para o Mares. Outra experiência que foi interessante na minha jornada aí, que eu destacaria, foi eu passar para o esporte competitivo também, né? Como Sim. treinador, para o esporte de alto rendimento. E aí eu tive a oportunidade de ir para 3 Pan-Americanos, para 2 Campeonato Mundial, para 2 Paralimpíadas. E aí você vê o que é uma organização de evento, né? Nesse Lógico. nível, no outro padrão, né? Um evento de alto rendimento e tal. É claro que não é um padrão que não dá para a gente trazer a realidade amadora, né? Mas te traz um nível de experiência muito interessante, que você consegue captar, trazer detalhes, né, sabe? Algumas coisas que você, poxa, isso aqui dá para trazer para um evento amador e, e dá um temperinho aqui, entendeu? Então, quando eu idealizei, né, formar um circuito, é, tinha toda essa bagagem na panela lá para Não foi tudo. criado do nada. Você já veio com uma Não, experiência já, tanto na própria natação, nesses eventos, então, high level de natação e também de triatlo em corrida, enfim. E você sim. entende que o diferencial principal do Mares hoje qual é para você? Olha, o Mares ele veio mudando, né? Ele é uma estrutura que ele vem se movimentando junto com o crescimento, junto com essa modernização também da modalidade, né? Então, eu acho que eu destacaria que é esse ponto que a gente já falou, né? Do lance de dar uma porta de entrada para o atleta. Eu acho que isso é muito bacana e foi uma ação inteligente para a gente que a princípio, também, a gente, como educador físico também, a gente tem esse espírito, né, de trazer, de fomentar tal. Então, cumpriu muito bem essa missão, né, de dar a primeira experiência para o cara. E comercialmente a gente cresceu porque esse pessoal foi evoluindo junto com o evento, né? Então, acho que esse ponto é muito interessante. Um outro ponto que eu destacaria é atendimento. É O verdade. atendimento Sua equipe é muito boa. o atendimento é um diferencial e sempre foi algo que a gente sempre foi muito chato. Eu tenho tenho na minha equipe um parceiro que inclusive hoje é meu sócio no evento, né? Eu comecei sozinho, mas ele já estava lá no primeiro dia do evento, ele já trabalhou comigo, já estava trabalhando comigo, desenvolvendo. E, inclusive, em um certo momento do crescimento, ele despontou também na carreira dele, um cara que um gênio de tecnologia, de atendimento, tal, de mercado mesmo, o Diego Noronha. Um salve para ele aí, Diegão. Que trouxe essa questão, sabe? Esse diferencial de atender bem, de ser chato mesmo. E muita também aí um terceiro ponto de tecnologias nesse sentido, sabe? Desde a venda do ingresso, né? Da entrada do atleta ali, do pós-venda, muito. A gente sempre pegou muito no pé dessa questão. Tem coisas assim que foram implantadas junto com essa metodologia são pesquisas de mercado, por exemplo. Sim. Você já deve ter recebido uma pesquisa Claro, pós-prova do com evento. certeza. Muito Então, bom. isso são coisas que outros setores né, aplicavam e o setor esportivo não aplica. Não, né, é raro, são os eventos que têm esse tipo de trabalho. Então,
a tecnologia aplicada pro nosso público, eu acho que seria um terceiro diferencial aí. Legal, não. Quando você fala isso, tem um vídeo do Maris que eu até pedi, mandei no nosso grupo para vocês, por favor, passarem, gente, que eu acho que ilustra um pouco, eu acho que é um vídeo legal porque mostra isso um pouco do que é o Maris, assim, para mim. Eu acho que esse vídeo mostra bastante. Mostra o espírito de competitividade também que você tem dentro, né, do próprio circuito inteiro. Então, assim que engaja essas pessoas para que elas façam as 5 provas por ano, certo? Sim, E sim. você engloba também outros esportes que não só são o meu, digamos assim, mas você tem, por exemplo, triatlon, triatlon não, tem só Tem o duatlon, o aquátlon, né? É, O aquátlon que que é é o- nada e corre, né? o nado A e região é corre. ruim de bicicleta, né? Imaginei. Bicicleta. Então, e aí você tem um monte de gente ali envolvida, e não só as pessoas que vão fazer as provas, mas as próprias famílias, o pessoal também que já vai junto. Isso mostra bastante o vídeo do o que é o Maris para mim. Quando eu penso em Maris, eu penso nisso aqui, bastante. E agora um vídeo do Rota 55, que eu acho legal, se a gente puder passar também, que mostra um pouco só para quem está em casa, às vezes não sabe, tentar entender um pouco o que de fato cada um propõe. Mas tem um vídeo do Ricardo, que é do Rota, que é de Alcatrazes. Rota 55. Rota 55, correção de novo. Alcatrazes. Ricardo, por favor, você pode falar aqui. Essa é uma experiência incrível, né? Nadar em Alcatrazes. Já foi lá, Fabrício? Nunca fui. Aliás, o Ricardo já cansou de me De convidar. convidar. Eu fui. Esse ano eu fui com ele. Ele me convidou É várias vezes. incrível. É um mar, é uma água fora de série, é uma experiência única. Eu digo que ninguém que gosta de natação e que está apto a nadar esse desafio pode deixar de conhecer esse lugar. É incrível. Inclusive, não sei se nesse dia eu tava, mas eu vi que o Maurício estava ali, meu Tem amigo. uma mistura Tem uma mistura de vídeos aí, né? de datas, É. um apanhado. Mas é incrível mesmo. A Lude aí, ó. Grande Lude. É um lugar lindo, é um lugar preservado. Alcatraz ficou fechado para exercício de tiro da Marinha por 30 anos. Em 2017, tive a honra de abrir Alcatrazes com a primeira volta dos pioneiros de Alcatrazes. Eu levei 7 atletas, inclusive Igor de Souza, Harry Finger, Marta Iso, Marcelo Salavi, Gilberto Bolshoff e Jacques Abran. Esse time de feras foram meus convidados e eu lancei esse produto, né? E aí até hoje, eu acho que eu já fiz mais de 15 voltas, eu já levei mais de 400 pessoas até Alcatraz. É incrível. Eu acho que isso mostra a proposta do Rota 55. Vamos falar 55, senão eu vou estar encrencado aqui. E que diverge um pouco, não só do Maris, claro, mas de outros também, né, realmente circuitos. E que eu ainda não tinha visto nada parecido. E eu gostei bastante. Você, por acaso, chegou a ver a Fuga ao Luar? Fuga ao Luar, sim. Que aconteceu no ano passado e que vai acontecer agora, esse ano, no dia 30 de novembro. Colorido esse ano, lembra disso? Exato. 30 de novembro você vai ver o evento mais colorido à noite da sua vida. Ele fica no sábado, a gente faz ele no sábado antes da Fuga das Ilhas, que é no domingo. Então a gente aproveita toda aquela movimentação, daquela energia, e as pessoas fazem as 2 provas. Legal. É o mesmo trajeto, só que à noite. E tem mais um vídeo seu também que eu quero passar, que é o do Rio Guaratuba, que eu Meu perdi Deus esse do ano. céu, Eu ia fazer também esse ano, mas eu perdi. Guaratuba é para poucos, né? Vê se dá pra Guaratuba já ver são ali. Eu 10 acho que é um pouco- quilômetros, rio abaixo, água fresquinha, mas você pode ir de lingerie. Que foi feito, acho que em fevereiro desse Fevereiro. ano. Foi o primeiro, Foi o primeiro evento da Rota 55 esse ano e já estava dentro do Clube dos Nadadores. Nós fundamos um clube de nadadores onde nós Não é esse ainda não, gente. rateamos o custo de todos os eventos do ano. Então as pessoas estão pagando o preço de custo de cada uma dessas aventuras. Conta um pouquinho então, porque esse evento, ele abre uma proposta que foi criada, que é o de Clube de Nadadores do Rota 55, Exatamente. certo? Esse foi o primeiro evento do ano. Aí as pessoas pagaram o custo do evento. Só o custo. Então é uma carteira de 15 eventos por ano, onde cada um pagou o custo do evento. As pessoas estão desfrutando como sócios
né? Não há lucro na operação e estão desfrutando de 15 eventos por ano. Obviamente, nem todo mundo consegue fazer os 15 eventos, mas o difícil. custo é tão barato que mesmo fazendo 3, 4 eventos desse nível, vale a pena. E aí, para o ano que vem, a gente tem aí outras surpresas, já um outro calendário de provas, um outro cardápio de provas, de desafios, sempre nesse formato de rateio de despesas e rateio de alegria, né? Porque foi incrível. Eu achei muito interessante, Fabrício, porque ele veio com essa proposta, né, de fazer um pouco de turismo nessa própria Muito região, que eu bacana. acho que é o que difere do próprio Circuito Mares e já dos outros. E quando ele criou esse clube, você vendeu, foi muito bem visto. 78 inscritos, mas poucas pessoas, a gente não tem acesso, né? A comunicação é uma arte. E por mais que a gente converse com muitas pessoas, nem todo mundo entende ainda, nem todo mundo viu a fundo a proposta. Eu acho que é uma questão de tempo do clube crescer. E aí o clube também proporciona, no caso dos eventos da Ativo e da Vega, né, que o Igor opera, proporciona descontos para esses eventos. Então todo mundo tem vantagens, né? Cada vez que as pessoas estão dentro do clube da Rota 55, eles têm vantagens em outros eventos também. Está faltando o Circuito Mares aderir, E olha lá, pronto. passar o desconto para Olha aqui, os gente. nadadores da Rota 55. Adianto que tem 3 cadeiras aqui, não tem 4, não tem uma cadeira faltando, qualquer coisa. Já são convidados. A gente está aqui só com as cadeiras certas para O poder pessoal fazer. da Rota 55 está mais que habilitada para fazer o Circuito Mares, né? Desafios espetaculares. Esse em especial tem quantos quilômetros? 10 quilômetros. 10K. São 10 quilômetros, é rio a favor, né? Mas realmente não é também para iniciante. 10 quilômetros não é para iniciante. A gente já seleciona, já avisa. Eu costumo botar um pouco mais de medo, né? Eu assusto um pouco, porque aí o cara que não tem a capacidade, ele já pula fora e não corre o risco de se dar mal. Então, eu já digo, o evento, os desafios não são para iniciantes. E assim, o que eu queria trazer hoje aqui é como que o litoral de São Paulo hoje está sendo, né, levado a ter esse tipo de coisa que a gente não via antes e que consegue promover o esporte e promover um estilo de vida que é muito gostoso. E que vocês dois, para mim, são as duas maiores marcas e nomes que se tem hoje fazendo esse papel, ocupando esse espaço. Então, isso é muito legal. E eu tenho uma dúvida também, que eu queria saber de vocês. Assim, primeiro, como que vocês veem o futuro das suas marcas, né? Então, para os próximos anos, e o futuro do litoral de São Paulo e as provas, competições, passeios, como que vocês veem isso para os próximos anos? Porque faz um tempo atrás que era tudo mato. A gente falou disso aqui também, né? Assim, não tinha quase nada. E já está num ponto que cresceu legal. Mas como que vocês veem isso para os próximos anos? Deixa eu falar. Primeiro que a minha visão acho que é mais... Legal. É mais dissipada, né? E o Ricardo ele vai se aprofundar muito, eu tenho certeza, e tem muita capacidade para isso, muita habilidade para isso, conhecimento também, né? Eu vejo assim, por estar em outros municípios, né, no litoral inteiro de São Paulo, né? Sul e Norte, eu acho que realmente o crescimento foi muito grande, mas que ainda há um mercado muito grande para se desenvolver em todas as modalidades. O Ricardo também já está com o beach tennis também, que é uma outra modalidade que vem crescendo. Então, tem bastante espaço. Sabe? O próprio Circuito Mais mesmo são 5 etapas no ano. São 5 finais de semana em um ano, que tem 52 semanas, né? Então, tem muito espaço mesmo de crescimento. A gente vem crescendo também de uma maneira geral, e a gente depende um pouquinho de algumas política pública, e que ajuda a gente a desenvolver, porque sozinho a gente não consegue fazer um evento desse porte, não dá para fazer, é inviável, você é vencido pela burocracia, pela máquina toda. Então você precisa de alguns suportes, né? E hoje a gente já tem uma estrutura melhor, né? Você vê São Sebastião hoje tem um acesso muito mais fácil, as vilas todas de São Sebastião já estão muito mais desenvolvidas do que eram há 10 anos atrás. Eu sou morador de Ubatuba, agora Ubatuba também, que era o fim do mundo lá do litoral, né? Um patinho feio lá longe, a galera vai, entendeu? E quer estar lá, quer desenvolver. Tem praias maravilhosas, tem muita coisa para fazer lá, muita praia para conhecer. E o público acho que precisa desse caminho, sabe? Precisa de caras assim como eu, como o Ricardo e outros desbravadores aí, que vão levando esses eventos.
Eu lembro quando eu fazia, antes de ter ainda de organizar o Circuito Mares, como assessoria esportiva, eu levava meus atletas para várias provas. E já cansado desse circuito de Paulista, tudo mais, tal, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio, eu comecei a levar para Santa Catarina, para o Nordeste, para alguns eventos que já existiam nessa época. E os caras me perguntavam, porra, cara, São Paulo tem um litoral maravilhoso, cara. Por que vocês não têm prova no São Sebastião? Por que vocês não têm prova em Ubatuba? Por que vocês não têm... Pô, tem umas praias espetaculares. A gente, por exemplo, Circuito Mares, adotou aquela região da Rota 55, o Toque-Toque. Toque-toque. A gente fazia inicialmente Toque-Toque grande, as primeiras provas que a gente fez em São Sebastião foi no grande. Depois o grande ficou pequeno, a gente foi pro Toque-Toque pequeno. Que é maior. Que é maior que o grande. Pra quem não sabe, é invertida a relação, né? Dos Coisas de São Toque-Toque. Sebastião, que tem a ver com a ilha, né? Com a ilha de Toque-Toque. Mas a gente aderiu ali a Toque-Toque pequeno. Mas tem inúmeras praias. O Ricardo faz eventos em todas as praias ali da rota, entendeu? Então, e tem várias praias. Barequissaba é sensacional, Cambori, Boiçucanga, enfim, Juqueí. São praias, Saí, que já tem a fuga e tudo mais. Então, a gente está falando de 5, 6 praias em São Sebastião que tem capacidade de absorver um evento desse tamanho. O Mares tem uma. Sim. Tá em um toque-toque pequeno. E uma vez por ano, entendeu? Então, eu vejo uma capacidade de crescimento, né? Um espaço para crescimento muito grande. Depende um pouco assim, de apoio para essas estruturas que estão vindo, para viabilizar, ajudar a viabilizar as coisas, sabe? Porque é realmente um evento, né, como os que a gente organiza, são eventos que requer muita estrutura, tem muita responsabilidade envolvida e tal. Não é para qualquer um. Era o que eu ia te perguntar, tá? Esses eventos muito grandes, né? A praia fica lotada, não tem como você realmente parar o carro. Então, assim, quando você fala que talvez é importante que o poder público também ajude com essas questões de realmente logística local, disso também é uma coisa importante. Dá para fazer mais, você acha? Muito mais, muito mais. A gente é um evento que tem uma média hoje de 3 mil atletas. Quando a gente vai para Toque-Toque, por exemplo, a gente vai com 8 mil pessoas. Porque tem família, tem grupos. Acompanhante, tudo. E a vila de Toque-Toque, por exemplo, 8 mil pessoas é um Réveillon de Toque-Toque. É verdade. Entendeu? A gente chega com um evento no meio do ano com um Réveillon. E às vezes o cara no comércio não está preparado. O cara, pô, não sabia que você estava aqui, que ia ter esse evento. Depois do evento, o cara fala, pô, cara, que evento enorme, hein? Que bacana. Então, quer dizer, isso que a gente vai antes, a gente tá lá há 10 anos, entendeu? Não é a primeira vez. A gente vai lá, bate na porta de todo mundo, tá? Então, como empresário, né, a gente tem algumas limitações. Acho que tem outras vias também, sabe? Pelo próprio turismo, ou pelo esporte. Porque os nossos eventos hoje é o que o Ricardo tá promovendo aí, é turismo esportivo. Turismo esportivo, experiência. É uma tecla que a gente bate há muito tempo também no Mares, porque essa região aí, por exemplo, de Toque-Toque, há 10 anos atrás também ninguém conhecia. Né? Era muito local, muito bairrista, entendeu? E algumas praias que a gente está desenvolvendo nosso trabalho que também vem crescendo junto com a gente, sabe? Então, deixa um legado muito grande. E eu acho que tem muito espaço. São Sebastião, Ilhabela, Caraguá tem uma baita estrutura. De infraestrutura do litoral, a gente sabe, a gente tem, inclusive, Caraguá é chamada a capital do litoral norte, né? Tem muita mais estrutura em Caraguá para se fazer. Ubatuba nem se fala. Ubatuba tem mais de 100 praias. Mais de 100 praias em Ubatuba, entendeu? Então, acho que tem muito espaço para crescer. E você enxerga, então, que terão mais pessoas fazendo mais provas em mais regiões, de uma forma geral. Então, você projeta que nos próximos anos vai ter muito mais gente fazendo provas e provas em locais de fato diferentes, talvez com pessoas diferentes. Meio que nessa linha. Tipo, não cresceu até o ponto máximo. Tem para crescer mais ainda. Não estamos nem perto do limite. Não existe limite. Não estamos nem perto. Todo mundo que fizer um bom trabalho vai sair da bolha, vai aparecer. Não existe limite. Sabe como que eu vejo, assim? Não sei. Minha sensação? Nos anos 90, quando você via um cara correndo na rua, era maluco, né? Uhum. Em São Paulo, pelo menos. A pessoa estava lá correndo na rua. Hoje em dia, quantidade de provas cheio que tem, de marcas cheio fazendo de maluco. assessoria, eventos. E me parece que o triatlon também fez uma curva muito boa, só que também com um custo mais alto. Então, pô, você tem que ter a bike. A bike, por si só, já é uma grana. Você tem que treinar 3 esportes, você tem que ter... E o nosso esporte, ele já tem uma questão que é mais, assim, acessível. Ele é mais fácil um pouco de fazer. Não é um triatlo, não é como correr na rua, mas, assim, você tá no meio termo ali que
tem o estilo de vida que é legal, de você viajar, ir pra praia e curtir e tal. Então, isso tá trazendo as pessoas, né? Então, eu entendo que essa curva também, para mim, ela tá só realmente começando. A gente tá numa onda que tá crescendo Só ainda. iniciando. Eu acho que é um movimento cultural, né? Tem a ver com isso, com a pessoa descobrir modalidades e descobrir experiências. É o que eu tô te falando, há anos atrás eu parei para olhar e falei assim, cara, eu não sou mais nadador. Eu sou um esportista. Eu Sim, sou um esportista. sim. Então eu pedalo, eu nado, eu corro, eu gosto de fazer trilha. Então eu faço trekking, faço montanhismo. Tô em todas ali, entendeu? Então o mercado é muito grande ainda. É muito grande. E antes de ir para a sua forma de ver, Ricardo, tem um vídeo que eu queria mostrar aqui, que é o da Ana Marcela, que é o da Globo ali, que a gente passou por ele. Eu sei porque você fez a prova dela, né? Sim. Você estava lá, eu sei porque eu também estava lá, eu lembro que você estava lá também. Foi organizado pela Interativa. E eu entendo, assim, que o fato dela tá ganhando medalha na hora nobre da Globo pesou bastante. Então, ela chegando com o Bonner comentando, né? Então, assim, isso eu lembro que foi uma coisa que marcou. Porque até então, muitas pessoas não sabiam que esse esporte existia. O pessoal entende piscina de natação. Aliás, muitas pessoas hoje, quando você fala disso, falam, não, mas espera aí, a natação é só uma piscina. Vai dar medo. Não é um esporte, assim, mas não, é um esporte. E, ó, vamos ver. Vamos lá de novo. A partir de hoje, o Brasil tem a recordista de medalhas em provas de águas abertas no Mundial de Natação. Ana Marcela Cunha. Ana Marcela Cunha escreveu seu nome na história da modalidade, superou as 24 rivais e conseguiu subir no lugar mais alto do pódio. Ana Marcela é nada menos que a pentacampeã da prova. Venceu as últimas 5 edições do Mundial. E o mais incrível é que em 4 dias ela disputou 3 provas e medalhou em todas. E a Ana Marcela agora é considerada um fenômeno das maratonas aquáticas, sendo a maior medalhista de todos os tempos em campeonatos mundiais. Aos 30 anos, Ana Marcela Cunha ainda tem muita água para nadar e outros recordes para quebrar. E a gente tem uns takes da prova, né, em Santos. Sim, sim. Eu tava aí, eu fiz essa aí também. E fiz o dia antes também com ela. Eu tava lá e perguntei coisas também pra ela. Então, assim, eu posso falar que inspira. Assim, Se não me engano, isso você até inspira aparece no muito. vídeo aí, né, no Experience, hein? Será que eu tava lá? Certeza! Porque tinha poucas pessoas, assim, que tratavam... O Bula desse é comitê. ponta de lança. Ah, eu pergunto mesmo, eu gosto. Você é um dos primeiros que chega, você é um atleta de ponta. Não é pra tanto. Ó, a Sandra ali também. Que fez Na sua tempo categoria comigo. é sim. Esse dia foi bem legal. O Possente aí. Olha eu aí. Aí. Ah, apareceu aí também, você viu? Pois é, olha lá. Quando eu nem pensava ainda em estar aqui, eu já estava curtindo esse esporte maravilhoso e isso ajudou bastante, com certeza. Você teve uma experiência no sábado, num dia antes da prova, né? A gente chamou de Ana Marcela Experience e aí ela deu uma palestra teórica, né? Ela e o Possente. Uma Depois eles clínica. foram pra piscina. E na piscina foi a parte prática e tal. Espetacular você Muito receber legal. umas dicas da Ana Marcela, né? Ela não vai conseguir me consertar. Não há dica que consiga melhorar minha natação, cara. Ah, e você nem falou de nada, né? Não há, sobre não há nada. quem conserte a minha natação. Mas eu acho muito legal, gente. Assim, eu acho que e esse é o ponto. Assim, eu acho que essa mulher também fez muito pelo esporte, deu uma visibilidade que até então, assim, a gente, claro, também tinha pessoas muito boas. Poliana, não tem como realmente falar que Tem não um é bronze, uma tem um bronze atleta, olímpico pegou um também. bronze, né? Mas assim, o fato dela ter feito nesses últimos aí 4, 5 anos foi muita coisa, as coisas que ela fez de Sim. fato desde Toda hora de pré-Tóquio, campeão. né? Toda hora campeão, Toda hora ganhando, toda hora em mídia, então isso ajudou bastante pra gente. com certeza. E você, como é que você vê então o futuro do Rota 55? Porque ele é muito mais do que essas provas e de fato desafios que você faz bem. Tem a marca colocada, acho que no litoral, assim, numa parte dele bem grande, todo mundo vê, né? Como é que você vê não só o da sua marca, o do seu próprio negócio, mas desse cenário como um todo? Eu acho que a Rota 55 vai promover o esporte de todas as operadoras de esporte.
não só os eventos da Rota 55. Hoje a gente promove todas as pousadas, não só a minha, embora eu seja um comerciante que é onde ainda mantém a minha família, mas eu não promovo a minha pousada diferentemente de todas as outras 200 pousadas, restaurantes e eventos esportivos. A gente promove os eventos esportivos que acontecem na Rota 55. Dentro do site da Rota 55 tem um calendário dos eventos que acontecem dentro das 10 praias, que a gente chama da Jureia até Toque Toque. Então, quer dizer, o importante para nós é gerar renda para quem vive do turismo na Rota 55. Eu acho que a Rota 55 tem potencial realmente para ser a representante da cidade nas outras cidades, né? Nos outros estados e em outros países. O próprio prefeito Felipe Augusto decretou, decreto municipal, que a cidade tem a Rota 55 como marca da cidade. Que legal. Não é minha. Né? Uma coisa que eu digo é que eu vou morrer. Não sei se você sabe disso, mas eu vou morrer. Bom, mas a marca Rota 55, não. Ela é uma marca da comunidade, é uma marca de quem vive naquela região. E estamos trabalhando para que ela de verdade seja importante para as pessoas que moram e que vivem ali. Não só do turismo, não só do esporte, mas de todas as pessoas que moram. Então nós temos a possibilidade de representar a região em outras esferas, em outros países. É isso que eu acho que a Rota 55 vai fazer. Interessante. E como você vê, então, também o esporte dentro da Rota 55? Porque você criou o clube esse ano, né? Então foi o seu ano 1, foi esse. Uhum. Como que você projeta o próximo ano já do clube, eventos, provas? Como é que você está vendo isso? Bom, a gente já está com o calendário do ano que vem quase pronto, desafios novos para poder motivar as pessoas a de verdade a participar e a permanecer no clube, né? Falar, opa, esse ano eu vou fazer provas que eu nunca pensei em fazer, desafios que sozinho é impossível fazer. Então o clube serve para isso. Somos associados e vamos nos desafiar em lugares desafiantes. Vamos nos desafiar em lugares que sozinhos seria impossível. Né? Essa é a ideia. Eu acho que o clube deve crescer, mas também não vai ser um clube de 2.000 pessoas. Não é espaço para isso. O clube vai chegar a 100, 150 pessoas e essas 100, 150 pessoas é exatamente aquilo que a gente precisa para manter vivo e, ao mesmo tempo, um evento por mês diferenciado. Quando eu chego nessa região, eu também percebo. Assim, é uma sensação que eu tenho e que acho que foi criado algum meme disso, que é do próprio Rota 55. Então, queria ir para as nossas considerações finais, porque, poxa, eu fiz eu estava com 3 mulheres aqui, né? E aí foi difícil a gente chegar numa conclusão, porque o assunto rendia muito. Elas falam bastante e estava muito bom, claro, assim como já está hoje. Mas as pessoas falam, não, tem que travar em 1h10, 1h15, 1h20, porque as pessoas querem ouvir, querem ver até o final, enfim. Então isso eu acho que é uma coisa que eu estou tentando fazer, ser um pouco mais conciso. Queria saber de vocês dois o seguinte. Dado que esse mercado está crescendo, dado que mais pessoas vêm, dado que mais pessoas farão provas, né? Vai ter muita coisa que não vai ser segura. Tem muitas provas, atividades feitas por pessoas que estão realmente começando, que eu acho que o nível de segurança pode ser que seja um pouco duvidoso. Porque eu me preocupo com isso. Quando eu vou fazer uma prova, quando me perguntam sobre qual circuito fazer, eu falo, não, faz um que é sério. Né? Veja esse. Eu não quero aqui, de fato, pontuar um ou outro, porque eu acho que não me cabe. Mas essa é o que eu vejo, né? Eu tô chegando lá perto lá das praias, que eu já realmente frequento, vejo isso e falo, olha, realmente eu tô perto de um local que eu me sinto em casa. Outdoor do Rota 55, né, Ricardo? Você tá chegando no melhor trecho do litoral paulista. É onde a gente frequenta, é onde a gente ama, onde a gente nada, é onde as melhores empresas promovem eventos, é onde as melhores cabeças têm casas, né? Então, assim, é o melhor trecho do litoral paulista. Foi uma sacada muito boa colocar isso lá, porque eu acho que realmente consolidou bastante e as pessoas te reconhecem assim. Mas, voltando já um pouco mais, vocês dois trabalham nisso há muito tempo, vocês desenvolveram provas de fato seguras, ou realmente desafios seguros, porque você não tem tantas mil pessoas, mas você tem um time ali perto de olho. Agora, qual dica vocês dão? Porque
mais e mais pessoas buscarão provas, e pode ser que não sejam as suas, pode ser que não seja dentro já do Rota. Então pensa, quanto mais pessoas praticam, também o nível de segurança pode ser que não acompanhe. Então quais dicas vocês dão para um cara que está procurando começar hoje? Ele está começando agora, pô, podcast é legal, já ouvi 3 aí, gostei, já estou nadando na piscina, vou começar a buscar uma provinha por aí. Quais dicas importantes? Quando me procuram e é iniciante, eu falo, vai pro Circuito Mares, que lá é seguro e é para iniciante. É isso que eu acho. O Fabrício tem estrutura e tem o negócio dele formado para este mercado. Eu não tenho, não pretendo fazer isso nesse formato de aventura para iniciantes. Não sei o dia de amanhã, mas hoje, quando um iniciante me procura, eu descarto ele. Eu falo, não, nada nos desafios da Rota 55. Você faz uma certa triagem, então, para identificar se esse cara tem um pouquinho de Eu familiaridade. pergunto o que ele já fez, né? com águas a gente pergunta abertas. o que ele já fez e se ele é novato, o currículo dele é pequeno. Sim, E aí você fala, ó, não está na sua hora de encarar Alcatrazes, fugar o luar. Fugar o luar você vai nadar à noite. Se você não tem experiência, você vai entrar em pânico. E não é interessante você entrar em pânico. É melhor você nadar mais 2, 3 provas e ter certeza de que você tem condições de entrar na água e sair por suas próprias forças, né? Então eu sou muito claro, iniciante ainda não é minha praia. tá. E aí eu passo para outros eventos. E você, Fabrício, dado que mais pessoas farão, mais provas virão, para esse cara que quer começar, qual dica que é importante? Olhando uma forma geral, saindo um pouquinho do ambiente Circuito Mares, né, que a gente realmente procura receber muito bem esse pessoal e atender, né, e as provas têm realmente esse perfil, eu acho que é natural, tem várias empresas começando, arriscando, como a gente lá atrás também começou um dia e não tinham a expertise nem tanta experiência para fazer, né, da melhor forma possível. Mas a segurança é um ponto muito importante e que todo mundo está de olho nisso, né? Não só os organizadores, mas o praticante também, né? Acho que todo mundo quer ter uma prova segura. Experiente ou não, o cara procura um ambiente mais seguro para fazer, né? Então, eu acho que é uma triagem natural. De repente você vai se aventurar em algum evento e que pode ser que você não tenha uma experiência muito bacana, né? E não vai acabar não vindo. A gente não voltando, né? A gente tem também outras formas de triar ali, porque quando a empresa começa, né, e de repente não tem uma estrutura, ela tende a não se solidificar no mercado. A gente teve durante a pandemia, a gente tem hoje um crescimento, né? Mas a gente vinha num crescimento muito grande até a pandemia, né? E a pandemia foi uma forma de triagem. Poucas empresas sobreviveram à pandemia. Teve empresa grande, de corrida, inclusive, que tinha 30, 40 eventos no ano e que não sobreviveram à pandemia, né? Não tiveram a estrutura para sobreviver. Foram 2 anos que a gente não pôde fazer evento, 2 anos sem faturar. Então, triou muita gente. Quem estava começando ali, naquele momento, e não estava muito certo, não tinha aquele ideal na cabeça, eu vou fazer, eu vou para cima. Esse cara ficou na pandemia. Entendeu? Ele já não ficou. Depois da pandemia, de repente, alguns voltaram e outros começaram, estão iniciando aí. Mas o público também está muito exigente, né? Então, acho que o público procura e tem um pouco mais de experiência. A própria internet hoje já dá uma base maior, né? Antes de ir para um evento, e as pessoas são muito mais críticas do que era antigamente, né? Antes de ir para um evento, a pessoa consulta, entra em contato com o organizador, a gente tem redes sociais, quase todos os eventos têm, e aí vai lá e tal, e o iniciante... ele tem essa questão, sabe? Não tem muita vergonha de perguntar, de fazer aquelas perguntas óbvias e tudo mais, né? E quanto à segurança, são perguntas diretas. E aí, quantos barcos vão ter? Quantos caiaques vão ter? Vocês têm um sistema de evacuação de área? Vocês têm Então, quer dizer, é uma triagem natural. Também não tem como, nem é meu papel apontar esse ou aquele. A gente tenta fazer o melhor trabalho possível, sabe? Pode haver falhas, é delicado porque a gente tá num meio, trabalhando com a natureza, um meio totalmente imprevisível, pode acontecer várias coisas,
né, climáticas, enfim, que podem sobrecarregar um sistema de segurança ou mostrar uma falha ali, né? Então, eu acho que o próprio público vai identificando e vai triando e vai escolhendo as melhores opções. Vai acabar ficando realmente, no mercado, solidificando no mercado 2, 3, 4, 5 anos no mercado, só quem realmente está fazendo um bom trabalho, porque você não fica, não tem como ficar. É uma coisa que, pelo menos, quando me procuram, eu falo, bom, existem circuitos que prezam por segurança. O Mares, por exemplo. O Rota não é para quem realmente começa, então quem me pergunta do Rota 55 não é para quem está de fato começando, porque é um nível de, como eu posso dizer, dificuldade um pouco maior, né? Então, assim, por mais que você tenha um grupo pequeno de pessoas, são pessoas que têm que ter uma consciência, têm que ter um certo histórico. E sair do mar com as suas próprias forças. Embora nós tenhamos caiaques e barcos acompanhando, a pessoa tem que estar consciente de que se eu falhar, ela não vai Exatamente, morrer. Ninguém quer que morra, né? Seria um absurdo. Exatamente. Então eu faço isso, que eu acho que também assusta um pouco aquela pessoa que não está preparada. E eu prefiro assim. Não, e assim, você está certo. Eu acho assim, existem circuitos para quem está de fato começando com provas, né? Então, acho que um cara que quer hoje, né, fazer a sua primeira prova no mar, não pode começar com uma prova de 5.000. Não. Ele tem que sentir primeiro, fazer uma de 500, né? Depois uma de 1.000, enfim. Eu acho que isso é uma coisa que pelo menos eu também falo. Tá bom, então vai sentindo, porque eu já vi pessoas, né? E eu fazendo uma prova, passando mal. Sabe, gente só fala, pô, esse cara deve ter preparo, mas ele fica nervoso, ele fica um pouco preocupado, ele não viveu isso ainda. E dá uma sensação. Eu mesmo, nas minhas primeiras provas, eu lembro que uma hora você larga, né, a 1.000 por hora, assim, e de repente você tá fazendo peito. Você não consegue respirar direito. Por isso que eu digo, a minha ignorância foi uma benção. Mas você fica ali, né, ansioso, nervoso e tal, e de repente você já faz peito. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar pensando nesse público, sim, porque esse público está começando agora a consumir mais, cada vez mais, né? É o cara que talvez estava correndo ou ainda não, e acha que é uma coisa parecida, mas também não é. Então, eu me preocupo bastante, porque é um público meu grande, está de fato começando, e eu entendo que o Circuito Mares é um circuito seguro para isso, sempre falo dele. Assim como também tem outros, claro. Mas essa questão de você ir devagar e tateando, né? Faz uma provinha menor, ver como que você se sente e tal, acho que é a primeira parte. Isso, Cadu, é só um adendo aqui. É interessante, quando a gente fez a prova da Ana Marcela, até pelo renome dela e a experiência que, né? Toda a linhagem de nadadores que segue ela. E a gente teve uma parceria com a Unisanta. Os nadadores experientes de piscina têm receio do mar. Sim. Não entra no mar, faz prova de 1.000. Muito cara fera de piscina que não gosta. Velocista, ou até de fundo, meio fundo e cara fundo. Que nada muito, não gosta. Indo para águas abertas, põe o pé atrás. Pô, será que eu vou conseguir? E eu vi isso, eu não tinha entendido muito bem ainda esse universo, mas eu vi lá na prática, eu falei, pô, esse pessoal nada muito, você vê a molecadinha preparada. Não vai ter dificuldade de fazer 1.000 metros. Tem, porque tem a parte psicológica, tem toda uma questão do meio ambiente. A muvuca, ali, né? batendo perna, braço, junto. O ambiente ali de águas abertas, que é diferente, entendeu? É mais emocionante, eu acho. Por isso que eu gosto tanto das águas abertas. Eu acho mais emocionante. É específico, tá? E emocionante, sem dúvida, sem sombra de dúvida, com certeza. E eu acho que tem uma questão também que vocês dois até dividem um mesmo caos aí, que vocês me contaram, né? De entrar em um mar bravo e aí quando chegou lá... Foi um dia, o Fabrício estava em Camburizinho e me chamou. E a gente não frequenta as mesmas as festas juntos, mas a gente se conhece, se respeita. Ele falou, tô aqui em Camburi. Aí eu fui lá, bati um papo com ele e falei, vamos cair no mar? E os dois estufaram o peito, vamos pro mar! E, cara, tava realmente grande, mas eu tô acostumado a entrar em mar grandes. Mas quando a gente colocou a boia no pé e a água bateu na canela, ali no joelho, a pressão do mar foi um pouco maior do que eu esperava. E aí um olhou pro outro e, ajuizadamente, os dois amarelaram. Eu acho que foi de bom grado. Nenhum dos dois quis bancar o mais corajoso. Os dois perceberam que ali a condição era realmente fora do padrão. E aí a gente foi dando risada, voltou pra areia com a família, deu risada, falou, não, hoje tá pequeno demais e tal, brincando, mas tava fora de controle. Eu realmente acho que todo mundo tem o seu limite, tem que respeitar o mar é soberano.
E ali mostrou a sua força ali na canela, né? Sem dúvida. Confere, Fabrício, porque toda a história tem dois lados. Não, cara, com certeza, com certeza. E a gente foi com toda empolgação e foi interessante, você lembra, Ricardo? No caminho, o Ricardo é super conhecido em Camburi, e aí tinha um camarada passando com a prancha na mão, tô indo surfar. Pô, mas você vai surfar? Tá com onda. Pô, legal, tá com onda, mas bacana, vamos entrar, né? Aí realmente quando a gente chegou ali na beira-mar ali, a gente preparado, óculos já, tal, a boinha de sinalização já amarrada no corpo, a gente olhou, falou, tá grande. Ainda ensaiamos a entrada, entramos um pouquinho, a água subiu, a maré puxando, mas onda mexeu ali. mais do que a gente esperava. Não, onda ali na arrebentação devia ter 1,5 m, 2 Nossa. quase. Em Camburizinho, né? Que Em é Camburizinho, pesado. Tinha tava 2 metros. estourando Tinha bem. 2 metros de onda fácil ali. 2 metros de onda em Camburizinho. É um coco que pode te manter na zona de impacto. E você pode não sair daquela zona de impacto. Pode sofrer ali uma torção de pescoço, de ombro, né? Então nós achamos, graças a Deus, ali a gente recua. Amarelou, Mas foi bem literalmente. divertido. Eu imagino o pessoal que tava na praia, né? Olhando a gente na beira da praia, meio tipo... Os caras vão entrar, eles são loucos, né? Mas não foi daquela vez que nos pegaram. Eu achei muito legal isso, porque para também mostrar um pouco para as pessoas, né? O quão difícil para vocês é organizar eventos como esse e no dia o mar não tá tão Pois a favor é, de cancelar. Acontece. Sim. Não é culpa de vocês. Não, segurança em primeiro lugar. Exatamente. Então, assim, só para poder de fato fechar isso, porque eu entendo que tudo bem, tá crescendo, entendo que todo mundo tem realmente espaço, entendo que o cenário é muito bonito, mas tem dia que não vai dar e tá tudo bem. Sim. E depois você marca, como o Maris fez também, faz realmente pouco tempo, não Sim, foi, a Fabrício? última prova teve que ser Cancelada. adiada, né? São Sebastião, inclusive. Sim. No final de semana, inviável, impossível de fazer. E aí o Maris muito bem, deu crédito para quem realmente quisesse, né? Fazer uma Isso, próxima prova. Porque então... o custo da operação todo foi gasto, né? A empresa também não é responsável. Então, quer dizer, as pessoas têm que entender isso. O custo todo do circo foi montado, porque a gente acredita até a última hora. E às vezes não acontece. Sim. E a gente tem que de novo montar o mesma circo, coisa. de novo montar a estrutura. Quer dizer, é um prejuízo enorme para as empresas. Claro, e às vezes a claro. pessoa fala, mas eu quero meu dinheiro de volta. Isso você vai acabar quebrando a empresa Gente, que te proporciona um prazer enorme. Então as pessoas também precisam entender o lado do empresário. Eu sempre falei isso, a gente não pede de volta a taxa. Tudo bem, você pega o crédito, talvez, eu acho que é super justo. Para né? dar uma outra na próxima data, porque para o operador é um prejuízo. Claro. Se você não vier na claro próxima ou vier por crédito, ele não fatura. Não fatura, não gera renda. Não gera renda, não funciona. Então as pessoas têm que entender. É uma parceria. Você quer nadar nas águas abertas? Nós vamos lhe proporcionar isso. Legal. Mas nem sempre será possível. É bom deixar isso claro, porque as provas não são canceladas porque a gente quer. Porque é segurança primeiro. Não, de forma alguma. Cancelar um evento, eu acho que a situação mais traumática para um organizador de evento é um cancelamento. E vem um arrasto de reclamações que as pessoas precisam se conscientizar. Nós somos parceiros, nós organizamos provas para vocês, e então nós gostaríamos que tivesse, mas quando não tem, não pode quebrar a vaca, porque aí não tem leite. Exatamente. É isso. Gente, eu acho que é isso então. Queria falar um pouco sobre essa questão final, né? De quão importante é a segurança primeiro, né? Então, até vocês dois, que são pessoas que têm uma experiência vasta, já passaram por coisas que eu não vou encarar hoje o mar, estavam juntos até, que eu achei muito legal. E a responsabilidade que vocês têm muito mais perante as pessoas, então, né? Tanto de não falar para uma pessoa, de fato, começando estar com você, ou de chegar e falar assim, cara, peraí, começa um pouco devagar, faz uma prova que é mais curta, põe uma equipe de segurança lá na água, porque isso é importantíssimo. Então, essa questão de ocupar o espaço, que vocês dois fazem muito bem, é feita com uma responsabilidade. Então, obrigado por terem vindo hoje. Né? Boa, sei que cada um veio de uma praia longe. Eu vim da Rota 55. e sei que também não é fácil. E, gente, por favor, curtam o podcast, passem para as pessoas que vocês gostam, que queiram nadar no mar, ou para quem você conhece que está realmente começando, ou que já gosta disso, porque é importante também começar a ter mais público para poder gerar mais conteúdos desses. Então, obrigado, gente, de novo. Obrigado, Cadu. Foi ótimo. Valeu, Cadu. Obrigado pelo pelo convite. convite. Obrigadão. Obrigadão.